Boa tarde, meu nome é Laurinês e eu vou falar sobre a diferença entre o período simples e o período composto. O período simples é aquele formado por apenas uma oração. A oração que constitui este período ela é chamada de absoluta, pois ela não necessita de outra oração para poder fazer sentido. Ela funciona sozinha. Alguns exemplos são: João conhece o lago e Pedro vai ao médico. Como podemos observar, os dois exemplos são de período simples, pois eles possuem apenas uma oração. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. O período composto ele pode ser composto por subordinação, composto por coordenação e composto por subordinação e coordenação. Alguns exemplos são: a tecnologia transforma a casa em escritório e acaba com a escola. Outro exemplo é: eu estudei e fui aprovado. Como podemos observar, os dois períodos eles são compostos, porque cada um deles possui duas orações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. Período composto por coordenação. Neste período, cada uma das orações são sintaticamente independentes, ou seja, elas não exercem nenhuma relação sintática com a outra, elas funcionam sozinhas. Agora podemos observar um exemplo. João mergulhou no rio e salvou 6 pessoas. A primeira oração, João mergulhou no rio, ela é sintaticamente independente da segunda oração e salvou 6 pessoas. A primeira oração deste período ela pode ser classificada como oração coordenada assindética. Assindética, pois ela não possui uma conjunção. A segunda oração, e salvou 6 pessoas, ela pode ser classificada como oração coordenada sindética, pois ela possui a conjunção e, que dá efeito aditivo. Outro exemplo é: João repete o programa todo dia e nunca se cansa. Podemos observar, a primeira oração ela é sintaticamente e semanticamente independente da segunda oração. E essa primeira oração ela pode ser classificada como oração coordenada assindética, pois não possui conjunção. Já a segunda oração, ela pode ser classificada como oração coordenada sindética, pois ela possui a conjunção mas, que dá o efeito de adversidade. O período composto por subordinação é o tipo de período que apresenta duas ou mais orações, sendo uma delas dependente sintaticamente da outra para fazer sentido. Bom, um exemplo desse tipo de período é: Guaíra é a cidade onde ficavam as fantásticas 7 quedas. A oração principal será: Guaíra é a cidade. Já a oração subordinada será: onde ficavam as fantásticas 7 quedas, pois ela necessita sintaticamente da primeira oração para poder fazer sentido, ou seja, ela precisa da oração principal. Enfim, a diferença entre esses dois períodos é que no período composto por coordenação, as orações elas são sintaticamente e semanticamente independentes uma das outras. Já no período composto por subordinação, as orações são dependentes sintaticamente e semanticamente da outra oração, para ela poder fazer um sentido. Enfim, vale ressaltar que as orações subordinadas elas têm valor substantivo, adverbial e adjetivo. Oração subordinada adverbial. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta adverbial. Nós temos 9 tipos que são classificados como causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal e proporcional. Vamos começar com causal. Ela indica a causa da ação expressa na oração principal. Um exemplo: a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Nesse exemplo, a oração principal é: a cidade foi alagada. Já a oração subordinada adverbial causal é porque o rio transbordou, que aqui expressa a causa porque a cidade foi alagada. Algumas conjunções causais: porque, visto que, como, pois que e entre outros. Um segundo exemplo: como a produção do filme será luso-brasileira, o elenco está aberto. A oração subordinada adverbial causal, ela está no começo, que faz sentido para o final da frase, que é o elenco está aberto, que é a oração principal. Oração subordinada adverbial comparativa são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como,
como, que, do que, entre outros. Exemplo 1. Ele correu como um leopardo corre. Segundo exemplo. Ela é mais atenta do que o colega. Aqui nesses dois exemplos temos uma comparação entre a oração subordinada adverbial comparativa com a oração principal. Oração subordinada adverbial final. Indica a intenção ou objetivo do que se declara na oração principal. As conjunções finais. Para que, a fim de que, por que e entre outros. Exemplo 1. Sentei-me na primeira fileira para que pudesse ouvir melhor. Segundo exemplo. Estudou muito a fim de que passasse no teste. Nos exemplos, expressa a finalidade do porquê sentou na primeira fileira e do porquê estudou muito. Oração subordinada adverbial condicional. Ela expressa uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais. Caso, se, desde que e entre outros. Exemplo 1. Deixe-me um recado se você não me encontrar em casa. Caso você não me encontre em casa e me deixe um recado, é uma condição. Exemplo 2. Se chover, o evento será cancelado. Se chover, o evento será cancelado. Uma outra condição. Oração subordinada adverbial conformativas. Indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As condições conformativas são conforme, como, segundo e entre outros. Um exemplo. Tudo ocorreu conforme era esperado. O conforme aqui está de acordo. Um exemplo 2. Segundo os especialistas, a economia vai melhorar. Então, ela vai melhorar a economia segundo os especialistas. Uma outra concordância. Oração subordinada adverbial temporal. Demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo na oração principal. As conjunções são quando, enquanto, assim que e entre outros. Exemplo 1. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Exemplo 2. Quando eu chegar, te ligo. Nesses dois exemplos, demarca o tempo em que ocorreu o processo expresso pelo verbo, que é o atemporal. Oração subordinada adverbial proporcional. Expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcional. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos e entre outros. Exemplo 1. À medida em que o tempo passa, ficamos mais experientes. À medida em que o tempo passa, ficamos mais experientes. Exemplo 2. O preço dos produtos aumenta à proporção em que a inflação sobe. Então, a inflação e o preço dos produtos eles sobem ao mesmo tempo. O preço dos produtos aumenta à proporção em que a inflação sobe. Oração subordinada adverbiais consecutivas. Indica a consequência do fato referido na oração principal. As conjunções consecutivas são tanto, tão, quanto, de sorte que, de modo que e entre outros. Exemplo 1. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. A cidade ela foi alagada é a consequência do transbordamento do rio. Exemplo 2. O filme era tão chato que eu dormi. Então é uma consequência do porquê eu dormi, porque o filme era chato. Orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são assim chamadas por terem valor de um adjetivo que modifica um termo da oração principal, funcionam, portanto, como um adjunto adnominal. São sempre introduzidos por pronomes relativos, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, quando e etc. Bom, agora eu vou falar sobre as orações subordinadas restritivas. As orações subordinadas restritivas são orações que restringem, limitam a significação do seu antecedente, substantivo ou pronome. São indispensáveis ao sentido do período e não se separam da oração principal por vírgula. Agora eu vou falar um exemplo. Os alunos que estudaram passaram na prova. Os alunos passaram na prova é a oração principal. Que estudaram é a oração subordinada adjetiva restritiva. Agora eu vou citar outro exemplo.
A menina que usa óculos ganhou o campeonato. A menina ganhou o campeonato é a oração principal. Que usa óculos é a oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, agora eu vou falar sobre as orações subordinadas explicativas. As orações subordinadas explicativas são orações que não limitam o sentido do antecedente, acrescentam uma informação que pode ser eliminada sem causar prejuízo para a compreensão lógica da frase. Vem sempre separada da oração principal por vírgula. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro. Minha avó, que mora em Miranda, virá nos visitar. Minha avó virá nos visitar é a oração principal. Que mora em Miranda é a oração subordinada adjetiva explicativa. O porquê? Porque o que mora em Miranda é só uma informação acrescentada ali na frase. Outro exemplo. Meu irmão, que é muito engraçado, contou uma piada. Meu irmão contou uma piada é a oração principal. Que é muito engraçado é a oração subordinada adjetiva explicativa. É a mesma coisa do outro exemplo, ele só adicionou uma informação. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm uma função sintática para a oração principal, ou seja, ela desempenha um papel específico na estrutura da oração, se relacionando com as outras palavras e construindo um sentido completo. É uma oração porque é um enunciado de sentido completo com a presença de um ou mais verbos, subordinada porque depende de outra frase para ter sentido, substantivo porque faz a função de um substantivo e o substantivo é aquele que dá nome a seres, lugares e entre outros. A estrutura de uma oração subordinada substantiva é oração principal mais conjunção integrante mais oração subordinada. A conjunção integrante, ela atua como conectivo, introduzindo as orações nos períodos compostos, ou seja, juntando as duas orações. Nas orações subordinadas substantivas, nós temos as seguintes conjunções, que e se. Vamos começar falando sobre as orações subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que fazem função de sujeito na oração principal. Foi decidido que a turma fará uma apresentação amanhã. Foi decidido é a oração principal. Que a turma fará uma apresentação amanhã é a oração subordinada. E o que é a conjunção integrante. Parece que o professor faltará hoje. Parece é a oração principal. Que o professor faltará hoje é a oração subordinada e a palavra que é a conjunção integrante. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que tem função de predicativo para a oração, ou seja, ela diz uma característica do sujeito. A verdade é que a prova estava muito complicada. A verdade é a oração principal. Que a prova estava muito complicada é a oração subordinada. Meu maior desejo é que eu consiga me formar esse ano. Meu maior desejo é a oração principal. Que eu consiga me formar esse ano é a oração subordinada substantiva predicativa, ou seja, ela diz uma característica do sujeito desejo. Ela traz sentido para a oração principal, dizendo que o maior desejo é me formar esse ano. Oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que completa o sentido de um substantivo abstrato com preposição. Eu tinha esperança de que a chuva parasse logo. Eu tinha esperança de é a oração principal. Que a chuva parasse logo é a oração subordinada. Que a chuva parasse logo é classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal porque ela completa o sentido do substantivo abstrato que é esperança. Nós não temos certeza de que o projeto será aprovado. Nós não temos certeza de é a oração principal. Que o projeto será aprovado é a oração subordinada. E ela é classificada como uma oração subordinada substantiva completiva nominal porque ela completa o sentido do substantivo abstrato certeza. Oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que tem função de objeto direto da oração principal.
Eles ainda não sabem se estão classificados para as finais dos jogos. Eles ainda não sabem é a oração principal. Se estão classificados para as finais dos jogos, é a oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque faz função de objeto direto, completando o sentido da oração principal. Na oração principal temos nós, que é o sujeito, queremos descobrir é a locução verbal, e na oração subordinada temos se, que é a conjunção integrante. E ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque faz função de objeto direto, completando o sentido da oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que tem função de objeto indireto com preposição da oração principal. Objeto indireto é aquele que recebe a ação, mas é acompanhado de uma preposição. O professor precisa de que todos cheguem cedo à aula. O professor precisa de é a oração principal. Que todos cheguem cedo à aula é a oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque faz função de objeto indireto com preposição, completando o sentido da oração principal. Nós temos medo de saber se a prova será difícil. Nós temos medo de saber é a oração principal. Se a prova será difícil é a oração subordinada. E essa é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque faz função de objeto indireto, completando o sentido da oração principal. Oração subordinada substantiva apositiva é aquela que tem função de aposto para a oração principal e vem sempre depois de 2 pontos. Primeiro exemplo: tenho um desejo, que todos passem na prova. Tenho um desejo é a oração principal. Que todos passem na prova é a oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva apositiva porque faz função de aposto e completa o sentido da oração principal. Temos apenas um objetivo, que tiremos boas notas. Temos apenas um objetivo é a oração principal. Que tiremos boas notas é a oração subordinada. E ela é uma oração subordinada substantiva apositiva porque faz função de aposto, completando o sentido da oração principal. Agora vamos dar exemplos de orações subordinadas em textos. Analisar um trecho da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Primeira oração, como se fosse uma determinação do seu temperamento. Ela é uma oração subordinada adverbial conformativa. Ela estabelece uma conformidade ou comparação hipotética sobre como o preconceito agia na personalidade de Quaresma. Segunda oração, quando as primeiras manifestações de sua inteligência se desenharam. Ela é uma oração subordinada adverbial temporal, porque ela localiza no tempo o exato momento em que essas características de personalidade dele começou a surgir. Agora, analisaremos alguns trechos da obra Iracema, de José de Alencar. Primeira oração, visto que fazia o seu guerreiro tão forte e tão belo. Ela é uma oração subordinada adverbial causal, porque ela introduz o motivo, a causa, pelo qual Iracema concluiu que o Deus do guerreiro cristão deveria ser o verdadeiro. A locução visto que funciona como porque ou já que. Segunda oração, que ia expirar na terra do inimigo. Ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela introduz pelo pronome relativo que. Ela adiciona uma explicação e uma carga dramática sobre o destino trágico do guerreiro, aparecendo isolada por vírgula. O ponto de partida de sintaxe é a quantidade de verbos. O período simples possui apenas uma locução, enquanto o período composto possui 2 ou mais. No período composto, a diferença entre coordenação e subordinação está na dependência. Orações coordenadas são autônomas, enquanto as subordinadas dependem de uma oração principal para fazer sentido, funcionando como um termo estendido dela. Agora, para concluir o nosso seminário, vamos dar uma revisada nos temas abordados. Essas orações subordinadas dividem-se em 3 blocos essenciais: adverbiais, adjetivas e substantivas. As adverbiais indicam a circunstância contextual, causa, tempo ou condição.
do fato principal, sendo identificadas pela conjunção usada. As adjetivas qualificam um substantivo anterior. A diferença crucial está na pontuação. As explicativas vêm com vírgula, que é o sentido geral, e as restritivas vêm sem vírgula, limitando o grupo. As substantivas atuam como sujeito ou objeto da oração principal e podem ser facilmente identificadas ao substituir a oração inteira pela palavra isso. Na literatura, autores como Machado de Assis utilizam essas estruturas para criar nuances e contrapor ideias com elegância. Em suma, dominar a subordinação é entender como as ideias se encaixam e dependem entre si para construir um texto coeso.